Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A divina vontade consome tudo, como dentro de um só fôlego. Todos os atos feitos nela, e forma deles um só. A divina vontade forma as vestes da humanidade de nosso Senhor e a torna presente às criaturas. Sentia-me pobre, pobre de amor, mas com a vontade de amá-lo muito. Tinha recebido o doce Jesus sacramentado. Ele estava como que afogado de amor, eu apenas umas gotinhas, nada mais. Porém me pedia amor para me dar amor. Mas como fazer para poder igualá-lo? De algum modo? Então pensei entre mim. Minha Mãe Celestial quer que eu ame muito a nosso Senhor Jesus. Por isso, essas minhas gotas de amor, as quero verter em seus mares de amor. E assim lhe darei e direi: te amo tanto, que te amo como te ama tua mãe. Agora me parecia que a soberana Senhora se alegrava e se sentia feliz de que sua filha amava a Jesus com seu amor. E ele mais contente ainda, porque se sentia amado por mim com o amor de sua mãe. E todo contente me disse: minha pequena filha de meu querer, você deve saber que quem vive em meu fiat não está jamais só em seus atos. Interessante, porque aqui em cima, a Luísa comparando, né, o amor de Jesus ao dela, e ela vendo que enquanto o dele é um oceano infinito de amor, e quanto mais a gente mergulha, né, e estuda Jesus, né, faz um estudo de Jesus, detalhado de Jesus, a gente vê amor para todo lado, a gente fica impressionada com Jesus, e a gente fala: meu Deus, ainda tem tanto para conhecer dele. Quanto mais eu conheço, Jesus é tipo aquele poço infinito de amor. E aí, quanto mais você conhece, mais amor você acha numa situação, em outra, né? Quando você vai ver, por exemplo, a Valtorta, você fica apaixonada por Jesus, porque você vê um amor, uma bondade, sabe? Aquela coisa assim maravilhosa, né? Você fica assim: meu Deus, Jesus, como que o Senhor ama? E quanto mais a gente vai, seja na nossa vida, né? Nas situações que acontecem, a gente vai vendo quanto Deus nos ama, quanto Deus cuida de tudo, né? Quanto Ele está em cada detalhe. E a gente vai passear na vida das pessoas e ver também o amor de Jesus para todo lado na vida das pessoas. Que a gente fica boba de ver, né? O amor de Jesus em cada circunstância da vida das pessoas. Não só nas alegrias, mas nos sofrimentos. Porque ali você também vê um amor, um mistério de amor muito grande trabalhando na criatura. Então você vê amor para todo lado e você vai conhecendo a justiça, a sabedoria, a misericórdia, os atributos dele. E você fica nesse mar e fala: meu Deus do céu, meu Deus, Jesus é inédito. Jesus é não dá para explicar esse homem maravilhoso, né? Você fica assim, cada dia você fica mais encantada com Jesus. Você fica impressionada com até onde ele vai. Entendeu? Quando você fala assim: já foi até o limite, né, Jesus? Não, foi nada. Você está no início.
tem muito mais, e muito mais, né? O coração dele, nossa Senhora. E aí, quando e você na sua pequenez fala, nossa, mas Jesus recebe esse pequeno ato, né? Parece nada. Agora, Luiz está falando que é uma gota de amor que eu estou fazendo diante de um sacrifício tão grande, Jesus. Eu estou passando por um sofrimento aqui, mas olha o que Jesus passa, né? Jesus fala que recebe do mesmo jeito como sendo dele. Como pode uma coisa dessa? Como pode Jesus igualar, né? Uma situaçãozinha de pequenez, da minha pequenez aqui, de um ato, igualar o sacrifício dele. Como pode Jesus falar que eu recebendo, igual assim, vendo um vídeo, sentindo amargura ali, né? Por aquela situação, tem os mesmos méritos da cruz dele, de quando ele recebeu os espinhos e viu o sofrimento de cada criatura. Como que pode uma coisa dessa, né? E Jesus falar que tem o mesmo valor, que tem o que ele faz. Uma coisa simples ali, né? Mas para ele ser tudo, né? Como que pode uma coisa dessa, né? E tem a ver com esse trecho, né? Porque aqui fala que a divina vontade consome tudo, como dentro de um só fôlego. Todos os atos feitos nela. E forma deles um só. Então, quando se une a vontade de Deus, quando essa gota cai no mar, não existe mais gota, existe mar. Entende? Então a gente sempre tem aquele sentimento que não faz nada, porque realmente não é nós que estamos fazendo. É Ele, entendeu? E quando parece ser só uma gota, mas é um anonimato meu, ninguém me conhece, assim, é uma coisa tão simples, Senhor Jesus, que ninguém viu, né? Ninguém vê, porque não deixa. É para Ele que nós vivemos, né? Seja um sacrifício, seja uma situação que você diz, e assim, parece tão pequeno aquilo, né? Mas não é, porque assume o valor divino, não é seu o ato. É dele e você. E Deus não faz coisas pequenas. Quando parece que quando a gente cai no nosso canal humano, quando a gente assim cai no nosso canal humano, porque a gente não vê a grandeza imensa daquele ato, não consegue penetrar assim de ver a extensão daquilo de uma forma assim, o poder que aquilo tem de uma forma grandiosa, né? Uma compreensão tão grande do que aquilo está gerando, de ver todos os frutos que aquilo está gerando, aquilo tudo vai para o céu, né? Tudo vai para a eternidade. E não tem aquela onisciência, aquela onividência para ver o que isso vai gerar no futuro, enfim, assim, de uma forma extensa, como ele tem, entendeu? Não temos esse acesso, mas mesmo assim, quando cai no nosso canal humano, que a gente vai corresponder nas nossas palavras, no nosso jeito de falar, parece ser gota mesmo, né? Nossa, eu não fiz nada, Senhor. Só falei o que o Senhor pediu naquela situação, Senhor. Só obedeci, pronto, afinal, não parece nada demais. Parece uma situação do cotidiano normal, mas não é. Entendeu? Não é. Porque foi Deus. E Deus, ele, para nós, quando cai no nosso canal humano, pode parecer gota. Mas quando é a ação de Deus, não existe Deus agindo em você. Isso já foi falado na escola. Não existe Deus agindo em você 10% de Deus. Não existe Deus. Quando é um ato de Deus em você, não existe um 20% de Deus. É 30% de Deus. Não existe Deus inteiro. Não importa se você se sente um nadinha, por exemplo. Quando a Luísa fala, mas eu tão pequenininha aqui, Senhor, tão pequena, né? Parece gota o que eu faço, não estou fazendo nada, Senhor, nada, eu só estou fazendo minha obrigação de escrever o que o Senhor mandou escrever. O que que tem isso, né? De tão grande,
Eu só estou correspondendo com o que é minha obrigação, né? De amor com o Senhor, de que fez tudo isso por mim. E estou te dando o próprio amor que o Senhor colocou em mim, Senhor. E naquilo que eu sou capaz de fazer, Senhor, porque eu estou aqui numa cama, eu estou aqui só dentro de um cerco onde o Senhor permite até os atos que eu faço de amor para o Senhor. É só o que o Senhor permite que eu faça, né? Porque eu estou limitada em uma cama, estou limitada em uma realidade, e tem aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir, aonde o Senhor deixa, onde o Senhor não deixa. Então eu estou correspondendo àquilo que eu estou recebendo ali. Então eu fazendo, eu vendo, assistindo, parece gota, uma gota, né? Mas diante do que o Senhor diante de tudo que o Senhor fez, se a gente for comparar, a gente vê uma diferença enorme, enorme. Mas aí ele fala, se torna igual, porque tudo vai depositado na divina vontade. A divina vontade não sabe fazer coisas pequenas. A sua essa gota que você diz cai nesse mar, dessa unidade, né, divina, cai nesse mar dos atos na divina vontade. E quando cai no mar, não tem como tirar a gota e procurar a gota. Se torna tudo mar, se torna tudo atos infinitos e eternos, né? Então, a gente pode ver isso, mas a gente tem que ter o seguinte, é Deus. E quando Deus está agindo, quando é Deus nessa ação, porque é exatamente a inspiração divina, é o que Ele queria, é a vontade querida dEle, que Ele queria a sua correspondência naquela situação, entendeu? É Deus em você. Você pode falar assim, mas é nada, porque você é pequeno. Mas é uma coisa que foi falada uma vez na escola. Não importa, você vê assim a Nossa Senhora e fala, nossa, mas Nossa Senhora pro Senhor, você fala assim, nossa, que diferença, né? É como se a Nossa Senhora fosse uma Ferrari, um carro que o Senhor andou, mas ela fosse uma Ferrari, né? Uma Ferrari. E eu sou um Fusca, eu sou uma carroça, né? Não sei, um carrinho tão, né, diante da Nossa Senhora. Não é isso que ele olha. Quem entrou no carro? O mesmo que entrou no carro da Nossa Senhora, vamos dizer assim, da Nossa Senhora, é o mesmo que vai entrar em você. E ele não vai se dar 10%, ele está inteirinho naquele ato, é Deus. E quando é Deus fazendo, quando é um ato divino, tem valor divino, de mar. Não importa se o instrumento foi uma gotinha, não importa o instrumento, importa quem agiu naquele ato. Não importa se a realidade ela é extraordinária, se ela é grande. Não é isso que importa. Importa quem estava ali, quem foi ouvido, quem foi considerado naquela situação. Foi Deus. Então, é divino. Então, não é pouca coisa. Quando o ato é divino, não é pouca coisa. E na simplicidade da realidade da sua vida, mas quando é Deus agindo, quando foi um pensamento que Deus te deu, não importa que foi uma coisa simples que você pensou e disse, que foi o que Deus te deu de luz ali, mas foi Ele que depositou, Ele que foi ouvido, considerado e amado. Entendeu? E aí é que tá. Não se trata de quê? Se trata de quem. Não se trata de qual instrumento do tamanho dele, se trata de quem. Entendeu? Quem. E na vida de Nossa Senhora foi assim. Entendeu? Das pequenas situações até as mais fortes. Sempre foi Deus. Entende? Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Ela era tipo, ela não quis existir para si mesma, dela própria produzir méritos, dela própria ter o nome dela, assim, é, ela conquistar para ela coisas, e que ela dizia assim, Senhor, eu quero isso aqui, e já levava o plano pronto, né? Foi tua bênção na minha vida e me ajuda a fazer isso. Nossa, eu tô com muita vontade de ir pro templo. Abençoa a minha decisão. Não existia isso de Nossa Senhora primeiro chegar com uma proposta. E aí que tá. E Deus vinha e servia a pessoa e abençoar a proposta dela.
É a diferença de quem vive na vontade divina. Entendeu? Não existe isso, né? De você chegar com uma proposta, um plano seu e falar, abençoa, abre os caminhos, foi sua bênção. Só existe o seja feita a tua vontade todos os dias, né? Seja feito os teus planos, seja feito o teu projeto divino para mim. Aquilo que o Senhor desenhou para mim viver nesse dia, que seja o seu desenho, minha, sua folha em branco que o Senhor desenha. O Senhor é que vai desenhar nessa folha, não é eu que vou dizer, Senhor, desenha um castelo aqui para mim, e põe uma árvore aqui do lado, e põe um laguinho, uns peixinhos. Hoje eu gostaria nesse meu dia, Senhor, que o Senhor desenhasse assim, assim, assado, né? Ou então você vai lá e quer desenhar e fala, toma, Senhor, assina aí para mim, libera aí, né? Não existe isso para Nossa Senhora. Era uma folha em branco para Deus desenhar, para Deus depositar. Era um copo vazio que Deus entornava o conteúdo. E só tinha Deus, entendeu? E é o que Ele quer de nós. É exatamente o que Ele quer de nós. Se esvaziar para Ele depositar. E você nunca vai questionar. Mas foi nada, Senhor. Só está dizendo que é o Senhor naquele ato, assim. Não. Você não tem que medir pelo copo. Você não tem que medir pelo ato. Você tem que entender assim, foi Deus. É Deus. Acabou. Entendeu? Não importa o que Ele traz para você, para viver. Entendeu? O que importa é que Ele está trazendo aquilo e aquilo, o que Ele levou para Luísa, o que levou para Nossa Senhora, foi para Nossa Senhora. A demanda que a divina vontade de Deus de missão para ela, foi para ela, entendeu? E para Luísa, foi para Luísa. Na sua vida é sua vida. Então a sua vida, Deus não precisa repetir. Deixa eu ver o que eu pedi para Nossa Senhora no dia tal, para me pedir também para a Michele fazer. Não, né? Deus, sabe aquele escritor criativo? Ele não fica limitado nisso. Ele quer muitos céus. Em cada céu ele quer criar uma coisa. Quem disse que Deus precisa ter vários universos e ser tudo rosa, ser tudo azul, ser tudo amarelo? Se nesse universo as árvores vão ser dessa cor, tem que ser em tudo igual, não. Entendeu? O que é igual? É o mesmo Deus que está operando. Ele que é a unidade. Ele que é esse ponto de unidade que iguala. Porque é Deus agindo. Uno, né? Único, né? Unitrino. Entendeu? Soberano. Mas as coisas que acontecem é para pedir um ato da Michelle que não vai pedir para mim. No universo lá da alma de uma pessoa, da Maria de Lourdes, ele vai fazer uma coisa. No planeta lá, Maria de Lourdes, ele vai criar essa árvore. Em mim, outra. Na Suzete, outra. Entende que não se trata, esse igualar é Deus. É Deus que entrou na Nossa Senhora, é Deus que passeou nela. Entendeu? E é Deus que está passeando em cada um de nós. Entendeu? Então a gente não mede pelo carrinho, a gente não mede pela. Mas é uma luz tão pequenininha, simples que eu tive, não importa, foi luz. Foi Deus que falou. E ai de nós, a gente fica pensando, não vou falar o que Jesus fez. É muito bobo. As pessoas lá no grupo vão contar coisas lindas. Vocês desculpa a minha voz, tá muito rouca. As pessoas lá no grupo vão falar coisas mais bonitas. E eu não tenho muito o que dizer. Aí Jesus vai falar, aí não posso pôr mais nada também. Porque quando eu coloco, nas situações que eu coloco, ela não me glorifica, dando testemunho. Nas pequenas coisas, ela julga com a matemática dela, né? Ela só quer contar coisas grandiosas, ela não quer contar das batalhas, ela não quer contar das realidades, ela não quer contar do que eu tô. Então não tem muito o que fazer mesmo, não. Não tenho muito o que andar com ela, não.
Queria andar mais depois. Queria pegar esse carro. Hoje eu andei com ela tantos quilômetros. Queria depois andar mais não sei quantos quilômetros, mas esse pouco quilômetro para ela não valeu nada. Esse passeio comigo não valeu nada, porque ela viu o outro que passeou não sei quantos quilômetros, que está andando não sei quantos quilômetros, ela só fica olhando para quem está naquela quilometragem avançada e acha que nem é nada que eu ando com ela. Então, se para ela não é nada, como ela não ama, não me ama, como eu vou confiar mais? Como, né? Então, ele fica observando, né? Quem vai contar os feitos dele, ele vai derramar mais. Quem vai testemunhar a vida dele, ele vai, entendeu? Então, é assim, entendeu? Então, é muito importante a gente dar esse testemunho, né? E sempre unido, como falou na live. Não é simplesmente assim, gente, hoje eu acordei e comi bolo de chocolate. Tô contando aqui para vocês, para partilhar minha vida, né? Não, gente. Isso aí as pessoas já fazem no Facebook, né? Põe o status lá, ó. Comendo bolo de chocolate, indo pro trabalho, indo pra academia. É só a vida humana. Vai no Facebook pra você ver. É só partilha da vida humana. E sempre com algum interesse, né? De ostentação, essas coisas. Agora não. A partilha da vida divina é uma partilha rica. Porque está ligada à palavra de Jesus, né? Está ligada ao conteúdo que Jesus traz. Então não é uma coisa desconexa do conteúdo. Então é muito mais profundo, porque ali você não está simplesmente dizendo, come um bolo de chocolate. Entendeu? Você está falando de ver Jesus naquele ato. O que Jesus está fazendo. O que Jesus te ensinou através daquilo. O que Jesus está produzindo através daquilo. O que foi produzido através daquele ato. Que reparação foi gerada. Né? E sempre conectada à verdade que você está meditando. Porque aí, quando você estiver meditando e falando, gente, Jesus nesse trecho está falando sobre... deixa eu pegar aqui, né? Minha pequena filha, de meu querer, você deve saber que quem vive no meu Fiat não está jamais só seus atos. Está incorporado em tudo o que minha mãe tem feito, faz e fará, tanto em si mesmo como em todas as criaturas. Assim que eu sentia no amor de minha mãe, o amor de minha filha, e no amor da filha, o amor de minha mãe divina. Olha como eram belas suas pequenas gotas de amor investidas pelos mares de amor de minha mãe. Para quem vive meu querer, eu sinto correr o céu em seus atos. Olha só. Eu sinto correr o céu em seus atos. Para quem vive meu querer. E sinto a criatura no céu. E seus atos, seu amor, sua vontade de investir o empírico, invadir a todos e formar um só ato. Um só amor e uma só vontade. E todo o céu se sente amado e glorificado na criatura. E ela se sente amada por todo o céu. Então, pois você está lendo alguma verdade, e aí, quando você está lendo, o seu liga a uma realidade dessas, entendeu? Em que você, na sua pequena gota de amor, mas na simplicidade daquele ato, né? Que Deus pediu de você, não importa se é uma coisa muito simples, não importa isso. Mas aí você está ligando ao divino, porque você está ligando a uma verdade que tá falando, né? Eu sinto que nesse ato que Jesus ficou plenamente satisfeito, porque é o que ele queria que eu fizesse e eu fiz, né? O que ele queria, né? Eu fiz o que ele queria naquele ato, né? Então, aí na hora eu não pensei nada, eu só ofertei, né? Não fiquei pensando em mim mesma. Ah, Senhor, mas as pessoas não gostaram. As pessoas ficaram chateadas. Não, mas eu aprendi que eu não tenho que portar com isso, eu tenho que portar com Deus, porque quando eu faço esse ato de correspondência a Ele, esse ato sobe, esse ato não se perde. Se as criaturas humanas não são capazes de ver, aqui Jesus está falando que esse ato sobe ao céu. Esse ato, ele sente o amor dele em cada correr por esse ato, né? Porque é a vontade dele que está sendo considerada.
e investe tudo. Eu não preciso ver isso de uma forma extraordinária. Eu não preciso ver isso de uma forma humana, esperando resultados humanos. Jesus fala que esse amor invade tudo e é um ato só com Ele. E todo o céu se sente amado e glorificado na criatura. Então, na verdade, todos estão recebendo a glória desse ato, entendeu? E ele se sente, e ela se sente amada por todo o céu. Então, quer dizer que, meu Deus do céu, todo o céu está assistindo isso. Todo o céu está recebendo essa notícia. Esse ato chega lá como se chegasse assim. Sabe aquele jornal assim que antigamente as pessoas ficavam gritando na rua assim, ó? Porque antigamente era assim, né? Publicava uma coisa muito importante, primeira capa do jornal, e tinha aqueles vendedores, né? E que ficavam gritando, né? Venham ver, gente, as últimas notícias que tá chegando agora fresquinha, vem ver. Nossa, pode ser que tenha tal coisa, há uma possível guerra e não sei o quê, e aconteceu isso, ou então morreu alguém importante, né? Morreu fulano de tal. Venham agora, né? E o povo se junta tudo para saber aquela notícia, né? Para adquirir aquele jornal. É como se chegasse assim no céu. Né? Tá chegando fresco, fresco, gente, mais um ato, né? Tipo assim, né? Chegando novidade, né? Novidade o tempo todo. E se aqui na Terra as pessoas, por estar no humano, não são capazes de ver, no céu, sendo divinas, são capazes de receber, né? Os efeitos, a alegria desses atos, né? Então você fica com o que Deus fala e você fala, gente, eu não importei, eu não me preocupei quando eu disse isso, se a pessoa se ela gostou, considerou eu, me elogiou, nada disso, gente. Ao contrário, quando eu falei, gente, parecia que eu fiquei no vácuo, solitária aqui na terra. Mas eu sei que esse ato, como eu obedeci Jesus, o segredo é eu e Jesus. Então ele foi ouvido, ele foi amado nesse ato, porque Deus me deu uma inspiração e eu não calei a voz dele, gente. Aí você está ligando aquela realidade com o trecho, com o divino. Entendeu? E é isso que importa, né? É isso que importa. É o que gera na eternidade, não só o que gera momentaneamente. Porque às vezes gera momentaneamente, mas aquela pessoa ali esquece aquilo. Quando pensa que não, tá brigando com você de novo, como se não tivesse acontecido nada, né? Como se não tivesse, né? Mas você não fica preso a uma realidade de esperar do humano nada. Entendeu? Porque você não quer existir para a pessoa ficar te vendo, te bajulando, nada disso. Você só quer que Deus seja amado. E Ele usa de você para amar também as criaturas, para dar um céu para elas, para formar céu nelas. Deus usa de você para formar céu na outra pessoa, mas às vezes ela não vai dizer assim, ver isso nessa extensão toda, mas você sabe o que aquele ato divino significou ali. Por mais simples que seja, né? Por exemplo, ontem à noite, depois da live, né? Eu tava tão. Eu distraí, me desliguei um pouquinho de mim, assim, sabe? E foi uma distração, né? Quando eu fui deitar, eu tava com o mesmo vestido que eu tinha usado na consulta médica, né? E eu, sinceramente, eu fui deitar e eu esqueci, né? Eu tinha tomado banho mais cedo e eu fui deitar. Meu marido, vamos deitar, que eu tenho que acordar muito cedo, que eu tenho dentista. Vamos dormir. E eu fui e deitei, sem nem passou pela minha cabeça. Eu falei, nossa, eu me desliguei um pouquinho, né? Não podia estar com a mesma roupa, né? Nem pensei em nada. Aí meu marido foi, falou, olha o que você está fazendo. Você está com a mesma roupa, com o mesmo vestido que estava no hospital. Aí também não, né, Ruth? Por favor, né? Olha, não vou falar nada. Aí ele ia falar mais coisa, mas eu fiquei caladinho ouvindo, né? Aí ia falar mais coisa, mas ele só virou e falou assim, é isso. Aí eu fiquei assim, eu fui para Jesus, né? Mas Jesus, nossa, Jesus, que lerdeza, eu nem pensei nisso, meu Deus, não foi maldade de não cuidar de higiene, de nada, não foi. Eu me desliguei, né? Gente, eu nem pensei nisso, Jesus, que eu nem troquei de roupa, nem nada. Nossa, hoje foi, né, tão corrido.
Não tive essa intenção nem nada. Nossa, mas agora também já era, né? Já deitei. Aí Jesus falou assim: não, troca. Sou eu que tô falando com você. Aí eu falei: tá, Senhor. Aí Jesus falou assim: faz isso, porque isso vai gerar isso no seu esposo. Explicou pra mim o que aquilo ia gerar dentro dele. Né? Explicou pra mim que aquilo ia gerar um sentimento de que ele é respeitado. De que quando ele fala uma coisa, ele não é um zero à esquerda, que não pode dar um palpite em casa, que é a esposa, porque Jesus está trabalhando em mim. Essa coisa de me curar desse jeito, que ele falou que eu sou meio incisiva, né? Que é aquela pessoa que eu tô certa, eu é que sei, não, nada a ver o que você tá falando, não foi isso a minha intenção e pronto, não, não. E eu tenho aquele jeito meio incisivo. Não, eu sei a verdade é que eu não tive essa intenção, então não tenho que ficar preocupado com o que você tá falando, não. Aquela coisa, não, não, que besteira, não, não tive essa intenção, não, não tem que escutar. E aquela coisa, sabe, de ser assim. E aí Jesus foi e falou, vai produzir no seu esposo o sentimento de que ele é ouvido, de que ele não é um banana dentro de casa. E vai gerar para ele um bem muito grande. Eu falei, tá, Senhor, se isso vai fazer muito bem, eu vou lá, levantei na hora. Entendeu? Nem. Meu marido já estava quieto, meio que eu achei que estava dormindo. Desci, né? Fui pelo menos me trocar. Já estava muito tarde, assim, pelo menos me trocar, né? De roupa, pus a roupa para lavar. E voltei. Quando eu fui deitar, meu marido veio explodindo de alegria. Me deu um abraço, falando: nossa, você é tão especial, eu te amo muito. E me deu um beijo e foi dormir. Eu falei: ó, nossa, realmente o que Jesus falou gerou mesmo nele um sentimento, né? Então, assim, cria um céu na vida do outro, né? Cria na vida do outro um céu, né? Um céu, assim, na vida de um homem que pode pensar: poxa vida, tudo que eu falo, né? Não sou ouvido dentro de casa, eu não posso dizer uma coisa que a mulher não é capaz de ouvir, né? Então, gera um céu também na vida do outro, entendeu? E que a pessoa não sente um banana, né? Que não pode falar nada em casa. E é um ato de reparação grandioso, porque é em nome de todos os matrimônios, é em nome de todas as circunstâncias em que o marido pede uma coisa para a esposa e a esposa já dá o grito, porque a esposa já arruma confusão, né? Em que qualquer coisa que o marido fala, a esposa: ah, você agora tá decidindo o que eu visto, o que eu não visto? Tá me chamando de porca, o que que é? Não gostei do jeito que você falou e não sei o quê. Quebra, tira, destrói o mal. O mal do esposo e dormir e falar: nossa, ela é difícil demais, meu Deus, eu falo uma coisa com ela, mas não adianta, entra no ouvido e sai no outro. O que eu tô fazendo nesse casamento, né? Então, quebra o mal, destrói o mal. Entendeu? Jesus viu o coração dele, viu algo que precisava, né? Então eu vi que simples coisas, uma simples coisa, mas que era divino, né? O que Deus queria que gerasse ali, né? Entendeu? Só que você não fica esperando nada, né? Aconteceu, eu nem esperava. Eu nem esperava que meu marido ia virar e falar alguma coisa, né? Não esperava nada. Só fui para corresponder o que Jesus pediu, porque eu sabia que aquilo era um bem, que aquilo era ele que queria, né? Então você obedece a Jesus, você faz por ele. E o bem na vida do outro também você faz por ele, né? Por Jesus, né? Considerando que ele está naquela pessoa, e considerando o respeito que ele deseja também, a ordem que ele te colocou, né? E aquela alma lá também é dele, né? Então você não pode descartar isso, né? Tá muito sério. Então, imagina o bem que isso é na eternidade, né? O bem que é, nossa, eu falei, eu pus para a pessoa, seja por meio do esposo, seja por meio de alguém, porque Deus fala através das criaturas, através das circunstâncias, através da palavra dele, como ele fala no livro do céu. Então nós temos que ficar atentos, atentos aos atos que Deus pede de nós, né?
Ele deixou muito claro, eu disse através do seu marido, sou eu. Eu é que não quero que você fique assim. Eu é que não quero. Às vezes ele tem que lembrar, gente. Às vezes a gente desliga um pouco da gente mesmo, né? E não. Então ele cuida dessas coisas para ter ordem, né? Ordem. A ordem é muito importante, né? A ordem nossa é corporal também. Física, né? É muito importante essa ordem, né? É muito importante. Então ele cuida é, dessas coisas. Ele cuida para que as coisas não saiam do eixo. Às vezes a gente realmente se desliga e esquece na nossa pequenez, mas ele cuida. Igual eu ia perder a consulta. Eu tô tão esquecida de data que eu ia perder a consulta de ontem, que eu fui fazer a consulta lá no de pré-natal. Porque para mim era dia 26 a consulta ainda. Aí eu tô assim, não, vai dar ainda na outra semana, né? 26. Então tá tranquila, né? Aí, mas como o meu marido, ele recebe notificação com o e-mail dele, das minhas consultas, ele falou assim, Ruth, sua consulta, ele falou comigo na quarta-feira, ele falou, Ruth, sua consulta é amanhã, Ruth, sua consulta é amanhã. E eu, sério? Não é dia 26, não? E não, tá marcando dia 22 aqui. Aí eu fui conferir, eu nem sabia de data. Eu me fiquei perdida no tempo. Quando eu fui ver no celular, entrar no aplicativo, eu vi, nossa, é amanhã mesmo, cedo. Nossa Senhora. Aí foi, tá, então assim, ele cuida dessas coisas, porque às vezes a gente está tão ocupada, igual nesse dia mesmo, eu tava com a cabeça vendo tantos vídeos, tanto conteúdo assim, de reparação, né, também, e sentindo as dores dele, que a gente às vezes esquece das nossas coisas mesmo. E aí ele cuida, né? Jesus cuida, ele fala que cuida de mim que eu cuido de você, né? E, e ele cuida, então ele usa do outro para te avisar, né? Então eu falei, nossa, como o senhor cuida, como que o senhor é bom, como que o senhor é carinhoso, né? Como que o senhor lembra a gente do que a gente precisa fazer, como que o senhor ajuda a gente, né? Então eu fico boba com o seu amor, né? Que cuida dessas coisinhas. O senhor também fala, porque Jesus fala, eu assumo a vida de vocês. Então ele parece que sente assim na responsabilidade de te orientar, né, para que você não faça nada desordenado, porque perder uma consulta dessa é um problema, tá? É, é difícil marcar com a médica, muito ocupada, né? E não posso perder nenhum pré-natal. É difícil, continuar com a mesma médica é melhor, porque é quem me acompanha, né? Então gera um transtorno. E ele faz de tudo para não te deixar perturbada, né? Então, assim, deixar aquele ambiente de paz ao seu redor, né? Então, é muito carinho de Deus, assim, sabe? De cuidar dessas coisas, né? Se você esquece, você aceita, né? Você oferta para ele. Mas ele viu por que eu esqueci. Eu estava com a cabeça ocupada com as dores dele. Eu estava nesse dia com a cabeça ocupada, sentindo as dores dele, né? Com as coisas dele. Ele viu que estava lá, né? Então ele cuida dessas coisas. Da que a gente tem que resolver na hora que tem que resolver, né? Então é um carinho muito grande de Jesus, muito grande. Eu percebo assim, ele facilitando muita coisa para que eu possa ficar ali só para ele, para que nada fique ocupando minha cabeça, porque eu teria que me ocupar em marcar outro médico e procurar outro médico. Certamente com essa médica eu não conseguiria retorno. Aí eu ia ficar ocupada de ainda conseguir no mês, quase já acabando o mês, né? Ia preocupado em marcar outro médico, entendeu? Eu poderia não conseguir ficar um mês sem o pré-natal, o que deixaria meu esposo muito chateado também, né? Então, assim, e com exames que eu preciso fazer, pedidos que ela me passou para fazer, acompanhar para ver como é que tá a realidade minha, se eu tô bem, se eu não tô. Então, assim, essas coisas, sabe? Então, você vai vendo, e quando você obedece, meu Deus, igual por exemplo, que Jesus pediu, que era um ato que ele desejava de mim, de sacrifício, de renúncia, quando ele pediu para mim melhorar minha dieta, né? No começo eu fiquei assim, mas Senhor, eu como que tem?
Mas eu tô acostumada a comer arroz no almoço, na janta. E agora eu tenho que tirar isso e aquilo na minha dieta, ter que mudar isso e aquilo. No começo eu fiquei assim, aí meu esposo chamou minha atenção e falou: para com isso. Você tá falando como se a médica tivesse mandado parar de comer. E é só por agora. Aí fui conversar com a Aline foi me instruiu e disse a mesma coisa. É por um tempo, Ruth, né? Você vai ver o bem que vai fazer para você. É, no café da manhã, tirar o pão e comer isso, 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 isso. E foi me ensinando, e foi me instruindo. A Michelle também falou bastante coisa, é tudo Jesus, através de cada um, né? Me instruindo, mandando as receitas e tal. E assim, comecei a obedecer e a sacrificar. Uma coisa que eu gosto muito é de comer arroz. E comecei a diminuir no carboidrato que a médica falou. Pela idade que você ficou grávida, pela tudo ela explicando, né? E assim, eu tenho que te acompanhar e ser rígida agora com você, porque tem risco, sim, de diabetes gestacional, se na sua família tem histórico também, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? E a médica falou assim, eu pego no pé agora, depois que eu ver que tá tudo bem, aí eu não pego tanto no pé, mas você tá engordando acima. Você tem, ela falou assim, do tanto de que podia engordar, né? E ela ficou preocupada, que no começo, assim, você já tá engordando muito. E pode engordar muito até o final da gravidez, né? E eu fiquei assim, achando assim, mas Jesus, eu vou ficar preocupada com isso, com estética, com isso, com aquilo, né? Mas ele queria se cuidar dessa ordem. Ele queria, deixou muito claro para mim que era a vontade dele, né? Que se acontecer mesmo assim, tudo bem, mas fazer a sua parte, sabe? Dá o seu melhor por amor a Deus. Dá o seu melhor por amor a Deus, sabe? Faça o sacrifício necessário, né? E aí, e aí foi mudando as coisas aqui em casa. Meu marido entrou no meio da jogada também. E aí você tem que ver a mudança que aconteceu, né? E graças a Deus, por obedecer a Jesus, eu creio que foi por obedecer a Ele, né? Aí eu fui nesse último pré-natal, a médica falou que eu estou engordando no tanto certo, entendeu? Parei de ganhar peso assim, exagerado. Estou engordando, a médica falou que tá ótimo o meu peso, que tá tudo bem. Meus exames não deu diabetes. Graças a Deus tá tudo bem. E ela disse que a criança tá super bem, que o colo do útero tá super bem, que não tem riscos de parto prematuro, porque o colo do útero tá bem grosso, a placenta lá, né? Tá tudo muito bem. Bem, Jesus está trabalhando certo. Tá tudo bem organizado, vamos dizer assim, né? Então, assim, aí eu toda vez fazendo atividade física, caminhada, tudo que Jesus foi inspirando, o sacrifício que ele foi inspirando a fazer, sabe? Tirando tempo para caminhada e tudo, e graças a Deus. Então, assim, ele cuida, né? Você faz a sua parte, né? Ele sempre fala isso, né? A obediência é uma via de mão dupla. É como se fosse assim: se você não dá o passo, eu não ponho o chão para você pisar, entendeu? É tipo assim que Jesus trabalha. Aí você vai e se dispõe a obedecer ele, e ele põe o chão para você pisar, abre os caminhos, né? Para que você não fique assim preso, perturbado com nada. Para que você, por quê? Porque ele quer você o máximo disponível para ele, né? Com a sua mente disponível, porque essa é a nossa missão. A nossa missão é estar disponível para ele. A nossa missão é estar à disposição de conhecê-lo e de aprender com ele como aplicar isso na nossa vida, como fazer esses atos para ensinar os demais, para divulgar a vida na divina vontade. A nossa missão é compreender essas verdades, mas como um cientista que precisa, ele não fica só na teoria, o cientista, né? Ele tem que aplicar isso no laboratório, ele precisa examinar isso no laboratório e ver como que isso funciona na realidade. Aquela ciência que está no papel precisa sair do papel e se tornar matéria, materializar, se fazer carne, né? Então é a mesma coisa, né? O verbo tem que se fazer carne e habitar no meio de nós. E se fazer-se carne, essas verdades precisam se fazer carne
precisa se internalizar na nossa vida. E a gente, como cientista, falar como que funciona isso? Como que isso que Jesus está falando é tão verdadeiro? Como que isso é real na nossa vida? Como que é real isso que Jesus está dizendo aqui? Né? Como isso. E aí tirar as pessoas daquela visão também. Ah, mas para viver isso tem que ser extraordinária, tem que ver Jesus, tem que ter as experiências que a Luísa tem, né? Então, como a gente não tem, vamos lá e fazer os giros da alma, vamos ficar lá, né? Não, 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 entendeu? Porque a sua vida não tá aí para ser desperdiçada, né? Entende? Que Deus fala que Ele está na vida de cada pessoa e tem um ato que deseja de cada pessoa, porque Ele viveu a santidade de todos os seres humanos. Se Jesus viveu a santidade de todo mundo, tem o ato que Ele deseja de cada um, entendeu? Então nós estamos assim, como que o conhecimento vai abrindo os véus para a gente compreendendo isso, mas a gente só consegue compreender de uma forma profunda vivendo, né? Aquilo, vivendo aquilo. E para isso a gente precisa ser atentos, observadores, né? Atenção no olho da alma. Então nós temos que ser esses observadores, né? Cientistas, observadores, né? Que é como se fosse assim, aqueles que o Senhor ensina, aqueles que o Senhor põe primeiro, para deixar o caminho aberto para os demais. Aqueles que explicam como que essa ciência funciona na realidade. Entendeu? Então é um trabalho puxado. Não é fácil esse trabalho. E tem os testes, às vezes a gente aprende com erro, o cientista não aprende com erro. Ele não aprende com fazendo experiências e depois, olha, não funcionou dessa forma, funciona assim, assim, assado. E às vezes assim, ele permite, ele te ensina assim. Você fez errado e depois Jesus mostra, não é assim que eu desejo. É por isso e por isso que não deu certo. Porque quando você falou daquela forma, gerou isso. Agora, quando você falar dessa forma que eu desejo, vai gerar isso. Aí você fala, faltou o elemento tal que eu não apliquei na fórmula, né? Faltou, filha, faltou esse elemento aqui. Faltou esse. Mas você não fica chateado. Por que você não me disse antes para me fazer tudo perfeito? Não. Né? Entendeu? Então, é assim. E você aprende mais assim. Porque aí você já vai dizer para as pessoas, olha, isso aí não dá certo, não. Isso aí, por esse caminho dá certo, não. O certo é esse, né? Então é assim. Eu falei demais, né? Tem mais coisa para falar, o trecho é grande. Depois eu Outra coisa continuo, que eu amém? queria Comentar quando eu estava falando no final da live sobre o que eu conheço, que o que você vive tem que estar ligado ao conhecimento, tem que ter um sentido em cima daquele conhecimento ali, daquele trecho que você está meditando, né? Não é uma coisa sendo jogada assim, sem nexo, não. Tem que ter sentido, né? O que dá sentido é justamente quando você compreende que está ligado àquela verdade ali, que você compreende o que Jesus estava fazendo, né? Mas assim, a gente não tem que se preocupar, porque eu ficava assim antes na live. Até na live eu ficava muito assim. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo para dar dentro desse trecho. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa comigo dentro desse trecho. Porque eu preciso mostrar que eu sou autêntica, eu tenho que mostrar que eu tenho vida, eu tenho que mostrar que eu estou vivendo isso. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Aí eu ficava amarga. Não tem nada para dizer, não tenho nenhum exemplo para dar. Não vou meditar esse trecho não, porque eu não tenho um exemplo para dar. Não, você não chega com a cabeça pensando assim, deixa eu primeiro ver qual exemplo que eu tenho desse trecho. Aí você fica lendo, já pensando, nossa, qual exemplo que eu tenho da minha vida desse trecho? Você vem com a cabeça vazia, sem esperar nada, entendeu? Pedindo o Espírito Santo, vem, ilumina nessa meditação, dá sua sabedoria e tal, abre minha mente para compreender, e você vai ler o trecho na simplicidade. Às vezes você só vai ler, às vezes você nem vai ter muito o que falar, entendeu? E quem trabalha na sua memória, a sua memória é um depósito, onde o Espírito Santo que vem te lembrar. Aí, de repente, você está meditando,
E ele, como tem um cerco da divina vontade, em que nada que te acontece, Jesus não deixa. Tudo que te acontece meio que tá ligado a uma verdade, sempre tá, entendeu? Mas não é uma coisa forçada, não é uma coisa que você fica assim, toda vez que eu meditar eu tenho que ter o que dizer, eu tenho que ter um exemplo para dar desse trecho. Não. Às vezes o seu exemplo é, nossa, gente, aprendi uma coisa agora. Nossa, eu não entendi assim. Às vezes você vai ter que até comentar assim. Nossa, Senhor, eu aprendi uma coisa agora, que luz. Porque eu estava entendendo errado. Eu tinha até feito errado. Estava fazendo errado, porque eu não tinha esse conhecimento, Senhor. E agora eu estou percebendo isso, isso, isso. Às vezes você não tem coisas lindas para dizer. Ah, eu acertei. Não. Às vezes você vai dizer, eu fiz errado, mas agora eu aprendi, Jesus, com esse trecho aqui. O que o Senhor deseja. E isso é a luz. Isso é o ato. Isso é o testemunho, né? Isso é o que ele deseja. Então você não vem com expectativas. Você vem vazio para ler aquele trecho, para prestar atenção no que Jesus quer te ensinar. O que Jesus quer ensinar, né? E aí, ele que liga, é o Espírito Santo que te recorda de algum fato. É ele na sua cabeça que vai, às vezes, te ligar uma situação que você talvez nem estava lembrando de falar. Ele que a hora de falar, a hora que ele deseja abrir aquele véu, entendeu? Tem que ter sempre tem uma situação que desperta para você falar aquilo. Igual quando a Aline fala assim, às vezes tem coisa que eu falo com Jesus, eu não falo assim já. Aí às vezes depende de uma situação que desperta para me soltar aquela luz. Porque às vezes eu não tenho ainda aquele elemento para explicar aquilo que Jesus falou. Depende de alguma coisa que puxa, que abre a boca, que desperta aquilo. Aí alguém faz um comentário, uma pergunta, ou fala alguma uma coisa que aperta aquele botão e que faz Jesus falar na hora que ele quer falar. Entendeu? Então você não tem expectativas, você não chega com expectativas de eu vou dizer isso, eu vou contar isso, aí deixa eu contar logo. Não é assim. Não é desse jeito. Porque tem que ter sentido, porque senão não fica esvaziado do divino, fica parecendo que você está só vendo o ser humano ali, sabe? É uma coisa, é uma coisa que está conectada àquela verdade, entendeu? Deus não fala sem sentido, é isso. Deus não fala sem um sentido verdadeiro que ele quer ensinar. Deus fala com propósito, então você tem que aprender isso. Deus fala com propósitos divinos, entendeu? Não é uma coisa boba. Igual na escola fala de um trecho assim que Jesus levou a Luísa para com ele e tal. Mas ele não levou ela para brincar, né? Ele levou ela para um propósito sério, para que ela pudesse contar depois para a gente, que está ali no livro do céu, as penas de Jesus. Então, não foi um passeio simplesmente para ela falar, passei com Jesus, é maravilhoso passear com Jesus, não. Tem um propósito ali, tem um objetivo ali. Então, Deus fala com um objetivo, entendeu? Então, não é uma conversa simplesmente jogada sem objetivo. Tem que ter um objetivo ali de ensinar, de dar exemplos para ensinar as pessoas a entender aquela verdade. E quando ele falou isso, o objetivo não era assim, para ficar entre ela e ele. Ai, levei você para passear comigo, Luísa, para nós dois ficar aqui, curtindo um ao outro. Não, né? É para que ela contasse essa experiência, é para que ela contasse para os outros o que são as penas de Jesus, como se repara Jesus, né? O que ele sente. Então, tinha o objetivo dele ser conhecido, né? Entendeu? Então, tem um objetivo de divulgação, não é uma coisa assim, para mim, Jesus ficar lindo aqui, feliz junto, não, né? Então, ele não fazia nada sem um propósito. Então, na nossa vida também não é uma coisa assim. Para mim, Jesus ficar aqui feliz, tranquilo, não é isso, né? Ele não faz nada sem propósito. Tudo que eu estava falando também do laboratório, eu entendi assim, que é como se fosse assim, que eu estava falando sobre o que iguala, né? Que às vezes o que Deus quer fazer no universo de uma alma é uma coisa, na outra é de outra e tal. E cada um tem um exemplo para dar, tipo assim. E a questão não é simplesmente assim, você vivendo seus atos ali e tal. Aqueles atos, eles têm um sentido, né? Que é justamente
É para que a verdade reine, entendeu? É para que a verdade triunfe. É para aquilo que Jesus está ensinando triunfe. É para que ele reine, a vontade dele reine. É sempre com esse propósito. Então não é simplesmente a gente falar, ver a nossa vida de uma forma desconexa. Não, são oportunidades que Deus dá para que aquela verdade triunfe. E a gente fale de como essa verdade é. Porque quando a gente tem exemplos para dar, aquela verdade triunfa mais ainda. Ou seja, a gente está ensinando as verdades do Fiat na prática, né? Porque é como se fosse assim, a Luísa recebesse, tivesse preparado o documento todo, né? A parte escrita. E aí fosse enviada para o laboratório agora. E a gente está em laboratório. Entendeu? Em laboratório desenvolvendo isso, vendo essas verdades na luz, né? Da realidade, na prática. O que Jesus quer, né? Produzindo os atos que ele deseja. Como ele fez na vida da Luísa, faz na vida agora nossa. Então, assim, mas é sempre para que a verdade triunfa. Então, aí quando eu falei assim, às vezes ele pede algo de um, para outro ele pede outra. Mas o que que é igual? Igual porque é o mesmo Deus agindo em todos, é o mesmo Deus e também porque é a mesma verdade. Não vai existir assim, por exemplo, a verdade da Michelle de entender a obediência, a verdade da Michelle o jeito que a Michelle o que a Michelle vai falar da obediência que Jesus ensina no livro do céu vai ser diferenciado da obediência que eu vou dizer do livro do céu. Não existe isso. Existem exemplos diferentes, mas todas para enaltecer a mesma verdade. Então a verdade nos une. A verdade é absoluta, ela é a mesma. Só que Deus pode dar uma experiência para ela que não vai dar para mim, que não vai dar para outra pessoa. Por exemplo, desapego das coisas terrenas, desapego. E todos vão dizer a mesma verdade, todos vão ir até o livro do céu, que é denominador comum, vamos dizer assim, a verdade absoluta ali, todos vão confirmar que aquilo é real, aquilo que está ali, que Jesus falou. Então vai ser sempre o igual para todo mundo. A verdade sempre é una, sempre vai triunfar, mas pode vir com exemplos diferentes, porque de repente, na minha vida, Jesus trabalha o desapego, porque vê se a Ruth desapegada ao marido. Então eu vou trabalhar esse desapego, né? Eu vou ensinar ela o desapego das coisas terrenas nesse ponto na vida dela. Olha, a Michelle é no trabalho, é com o chefe lá. A Aline, eu quero que ela desapegue ao dinheiro. Eu quero que o fulano de tal desapegue ao apego à saúde. O apego é isso, o apego é aquilo. Mas no fundo, todos vão trazer exemplos diferentes da mesma verdade. É, a mesmo conteúdo é igual, entendeu? E como elas vão trazer a experiência delas de como isso se aplicou ali na vida delas. Mas a verdade sempre vai triunfar, é a mesma. Porque é o mesmo Deus agindo e foi o Deus que disse aquilo. Então não vai mudar. Saiu da mesma fonte, veio do mesmo lugar. Entendeu?